Vamos começar. Então, boa tarde mais uma vez a todas e a todos. E nós já fomos fazendo aqui alguma introdução, mas temos connosco a Casa do Douro e a requerimento do Partido Comunista Português. E para a apresentação do requerimento, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que está entre nós, para fazer a apresentação do requerimento. Tem 8 minutos, até 8 minutos para o fazer. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu cumprimento o Sr. Dr. Rui Paredes, Presidente da Casa do Douro, os restantes dirigentes da Casa do Douro. Gostava de justamente salientar que esta audição é mais uma no âmbito das que temos promovido e designadamente a requerimento do PCP face à gravíssima situação que a região demarcada do Douro atravessa e que atinge de forma muito especial os pequenos produtores de uva, também alguns pequenos. É já a terceira vindima consecutiva em que o escoamento da produção não está garantido, longe disso, e vai já num quarto século. É preciso não esquecer que os agricultores estão submetidos a um terrível rolo compressor do agravamento dos custos dos fatores de produção, ao mesmo tempo que o preço à produção se mantém, como digo, há 25 anos, praticamente congelado. É justo, portanto, o protesto que tem ecoado na região, com expressão também aqui em Lisboa, com a vinda de agricultores, com a realização de reuniões. Eu próprio tive o gosto e o proveito de assistir a um plenário no dia 1 de junho, no peso da régua, durante o qual foi muito viva a inquietação, a preocupação dos agricultores. Entretanto, o Governo já anunciou uma linha de 13 milhões de euros para apoio ao setor, mas também para o arranque estrutural da vinha, que não é manifestamente uma resposta para os micro e pequenos produtores, não é? Também sabemos que este problema não é novo, tem raízes até em termos de opções políticas, e chama a atenção para o pacto de 2007 entre o PSD, o PS e o CDS na reforma do OCM do vinho e da vinha, que liberalizou a plantação. Bom, e tem os efeitos que tem. Eu gostava de salientar, da parte do PCP, o que é preciso é que os 13 milhões de euros anunciados cheguem a quem deles precisa, isto é, aos pequenos e médios agricultores. É preciso fixar os preços mínimos para a compra de uvas. Esta é uma condição fundamental para a sobrevivência dos produtores, e também é preciso realmente proibir a compra de uvas abaixo dos custos de produção. É também importante limitar a importação do vinho a granel e dar prioridade ao vinho nacional, de uma forma geral. Garantir que na produção de vinho do Porto seja utilizada o mais possível e de forma prioritária a aguardente da região. E já agora gostaria que a Casa do Douro comentasse afirmações do Sr. Ministro da Agricultura na semana passada, nesta mesma comissão, relativamente aos efeitos do incremento da utilização da aguardente regional para a produção de vinho do Porto, designadamente em termos do aumento do custo da produção do próprio vinho do Porto e uma depreciação ou uma destruição do valor dos vinhos DOP. Creio que é importante também valorizar a capacidade de intervenção da Casa do Douro, que é uma estrutura fundamental para largos milhares de viticultores, e especialmente o papel que pode e deve ter na gestão dos estoques. A propósito disto, gostava de, além de pedir a opinião da Casa do Douro relativamente ao comunicado da vindima da passada sexta-feira, portanto, cortando em mais 16%
o volume de benefício, eu gostaria de conhecer a vossa opinião sobre a proposta de projeto de resolução que o PCP vai apresentar com vista à compra pelo Governo de 15 mil pipas de vinho, correspondendo ao corte de benefício anunciado, vinho esse destinado a acrescentar ou para refrescar, como quiserem, os vinhos à guarda da Casa do Douro. Gostaria também de saber qual é a avaliação que fazem do corte do benefício, como digo, em mais de 15 mil pipas, na vida, na economia da região. Que medidas é que a Casa do Douro preconiza para combater os problemas do Douro e que medidas consideram necessário assegurar a longo prazo para a sustentabilidade da produção no Douro? Também gostaríamos de questionar a Casa do Douro sobre se o Governo tem feito contactos com a Casa do Douro como forma de o auscultar sobre as medidas a tomar e designadamente sobre a aplicação em concreto dos 13 milhões anunciados. Sobre o que fazer no futuro, tem sido aqui muito referida a quebra das vendas de vinho do Porto. Eu gostaria de saber, na opinião da Casa do Douro, se essa quebra é mesmo irremediável, se é uma tendência que se pode inverter e de que maneira, que opinião tem sobre os últimos desenvolvimentos na fiscalização da entrada de mostos, uvas e mostos de outras regiões na região demarcada do Douro? Que papel é que, nomeadamente, a Casa do Douro e outros organismos podem e devem desempenhar? E, finalmente, gostava de colocar duas ou três questões muito concretas sobre a Casa do Douro, que teve eleições recentemente. Quais são os problemas que continuam a dificultar a sua vida, o seu funcionamento? O que é que se passa com o acesso aos bens da Casa do Douro, que continuam à guarda do Estado, apesar de facto estarem ali valores muito significativos e que poderiam, de facto, criar as condições para que a Casa do Douro funcionasse adequadamente em ordem a defender os interesses da lavoura. Já agora, de alguma maneira, falei do problema da gestão e da manutenção dos estoques de vinho, mas eu creio que há também um problema, de facto, de gestão concreta desses estoques e gostaria de conhecer esses problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente da Casa do Douro, Rui Paredes. Faz favor. Tem 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com agrado que a Casa do Douro está aqui mais uma vez, na Casa da Democracia. Dá-lhes nota que, só como reparo, não é para os senhores, nem para a Comissão, mas a gente vem aqui a custas próprias, prescindido do nosso trabalho, temos outro tipo de profissão e por isso é um prazer estarmos aqui com muito gosto, no sentido de ajudarmos a resolver aquilo que são os problemas do Douro. Dizer-lhes o seguinte, dizer-lhes que o momento que se vive no Douro é um momento conturbado, é um momento de grande instabilidade. Os concelhos do Douro continuam a frequentar os últimos lugares do rendimento per capita do país. Existe, nestes 50 anos de democracia, penso que um afunilar dos investimentos que foram feitos no litoral, quando nós vemos que 70% dos investimentos estruturais feitos são aplicados em 12% do território, sobra muito pouco para o que é todo o resto do território para o interior. E por isso acho que é importante, tendo aqui pessoas que de alguma forma sentiram isso na pele, enquanto autarcas também do interior, enquanto responsáveis de algumas câmaras, que era importante que o país olhasse o interior como uma fonte de desenvolvimento também.
ou seja, o país e o interior pode servir como desenvolvimento de toda a economia e não estarmos sujeitos a estas situações que têm acontecido ultimamente de não termos capacidade nas grandes cidades de acolher todas as pessoas que chegam, que vêm para trabalhar ou que vêm na busca de melhores condições de vida. Por isso, acho que era importante o Estado perceber que qualquer investimento que se possa fazer no interior representa a fixação de muita gente, representa o não êxodo e deixamos de ter o litoral como um ímã para os mais novos. Depois dizermos, há uma série de trabalhos que temos estado a fazer e dando resposta um pouco àquilo que foram aqui as questões colocadas. Nós estamos a tentar criar, peço desculpas, estamos neste momento com um trabalho com a UTAD, no sentido de percebermos quais são os custos de produção na região, que é fundamental, para percebermos, porque temos regiões diferentes, temos o Douro Superior, Baixo Corgo, Cima Corgo, e tudo isto tem custos, custos muito diferentes de produção. E por isso nós precisamos saber qual é o custo de produção de 1 kg de uva para que possamos dizer que não é possível fazer dumping, que é o que está a acontecer e o que aconteceu nos últimos anos. Isto faz com que não haja, naturalmente, uma remuneração condigna do que é um viticultor. Quanto à liberalização das plantações, não acontece no Douro. Nós, há de uma década que o IVDP, em conjunto com as profissões, limitaram isso a 0,1%, ou seja, o correspondente a 4 hectares por ano. Ou seja, se houve região no país que tomou medidas já com alguma antecipação por causa dos excessos, foi o Douro. Mas o Douro tem uma produtividade das mais baixas do país também, ou seja, já por si só também é uma forma também de controlarmos aquilo que são os excessos. A circular número 2, que é a circular que fecha a região, dá uma forma à entrada de vinho de fora a granel, veio de alguma forma moralizar ou tentar moralizar, ainda só aplicada em maio de 2024, mas veio de alguma forma moralizar. O Governo fez uma série de protocolos com o IVDP, com a Autoridade Tributária, com a ASAI e com a GNR, no sentido de que haja uma fiscalização mais efetiva e um cruzamento de dados para que possamos, isso sim, evitar que situações como aconteceram no passado venham a passar-se novamente. Quanto à questão da aguardente regional, dizer-lhes que isto é um perigo, falarmos em aguardente regional. Explico-lhes porquê. Quando falamos em aguardente regional, estamos a falar depois em autenticidade. E quando falamos em autenticidade, estamos a falar de ativos, não só que as empresas, mas a própria Casa do Douro tem dentro de portas. A Casa do Douro tem mais de 100 milhões em ativos de vinho. Ou seja, quando nós vamos dizer que um vinho do Porto é feito como uma aguardente regional, estamos a dizer que o que está para trás não foi feito como autenticidade. E isto é um perigo para todos. E dizer-vos o seguinte, nós somos defensores de que haja, e temos essa proposta feita, eu acho que até já deixei ficar aqui em outra altura a nossa proposta de fazermos uma aguardente com base nos excedentes. E aí sim, nós podemos dizer que, por exemplo, para vos dar números concretos, uma garrafa de vinho, essa aguardente regional teria um impacto de mais 15 cêntimos. É razoável. No final da cadeia estamos a falar em 45 cêntimos na prateleira, o que, de alguma forma, não é algo que fique fora dos preços de mercado. Se nós estamos a falar em 100%, nós estamos a falar em cerca de mais de 2 euros que ficaria a garrafa, ou seja, quase 50% a mais do que aquilo que custa hoje em dia um produto na prateleira. Eu tenho que ter, este tipo de... Não quer dizer,
não quer dizer que o caminho não se possa fazer depois, no final, por esse caminho. Mas neste momento, acho que o falarmos em 100% de aguardente é um perigo, digo-vos, pelo negócio, por todos, mesmo pela Casa do Douro. A Casa do Douro veria, se eventualmente falássemos em aguardente regional autêntica, que é depois o discurso que há, teríamos um problema depois para desmistificar tudo isto e tudo aquilo que é os estoques da Casa do Douro. Em relação ao benefício, aquilo que eu vos posso dizer isso foi feita uma negociação. Fui eu e mais o Fernando e mais alguns elementos, os 11 elementos que estivemos no Conselho Interprofissional. A nossa proposta foram 90 mil pipas, o comércio tinha 68 mil pipas. E depois, quando estamos ali, estamos perante factos que é, de um lado, é quem compra e do outro lado é quem vende. E neste momento quem tem o poder é quem compra. E quem compra pode dizer que compra ou não compra. Compra o que quer ou o que não quer. Nós fizemos uma negociação no sentido de conseguirmos retirar o que são os excedentes da região. Ou seja, nós, nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, tínhamos cerca de 8.500 pipas em estoque nas adegas cooperativas e em operadores. 8.500 pipas que não foram vendidas. Ou seja, aquilo que nós entendemos foi, primeiro, retirar isto, porque nós podíamos estar neste momento a pôr em causa aquilo que é a insolvência de algumas empresas, ou seja, algumas adegas podiam ser postas em causa com esta questão. E por isso, aquilo que nós tentamos foi retirar estes 8.500 pipas. Depois, tentar o máximo possível, e o máximo possível foram as 75 mil pipas. Claro que nós gostaríamos que fosse mais, só que nós temos um problema do mercado, temos um problema em que o próprio comércio está a chegar a um ponto que, se quiser dizer que não vai à vindima, pode não ir à vindima, ou seja, pode não querer nenhum benefício, porque tem em estoque o suficiente para um ano de vendas. Para terminar. Tinha muito mais, mas pronto, fico por aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E agora dava a palavra ao representante do PSD, deputado Fernando Queiroga. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados, e naturalmente cumprimentado de uma forma especial a direção da Casa do Douro e agradecer-lhe terem vindo aqui a requerimento do PC, que de facto, e agradeço-lhe mesmo ter vindo e esclarecer-nos aqui algumas dúvidas, porque há gente que ainda não, por mais que se fale nisto, ainda não percebeu qual é o problema efetivo da região do Douro, e nomeadamente o Sr. Deputado Alfredo Maia, acho que não tem estado nas reuniões que nós temos estado, mas ok, é pena, porque de facto o Sr. Ministro, e deixe-me só dizer-lhe isto antes de fazer umas questões aqui à Casa do Douro, é que uma mentira repetida várias vezes não passa a ser verdade. Digo-lhe isto com toda a clareza. Eu explico, não se preocupe que eu explico, ponho legendas e tudo. O Sr. Ministro foi bem claro, na semana passada, que quem falou em arranque foi Vossa Excelência, o Sr. Deputado Alfredo Maia, que falou em arranque da vinha. Ele não falou em arranque da vinha. Portanto, você é que disse isso, ele repetiu, ele questionou e você continua a dizer que queria o arranque da vinha. Portanto, o Ministério não quer arranque da vinha. Ok? Fala-se noutra coisa, mas, portanto, o facto de já repetiu isto aqui hoje várias vezes, e isso não passa a ser verdade. Pronto, queria esclarecer essa questão. Depois, de facto, algumas questões que são feitas porque, se calhar, é bonito falar em algumas manifestações, mas entrosar-se dos assuntos reais não é tão fácil, nem é tão cordial, e aqui foram ditas algumas situações que temos andado aqui a debater, mas por mais que se debata, não se consegue demover algumas questões. Mas passemos ao concreto, e por isso é que vocês vieram cá, e nós queremos agradecer-vos mais uma vez, porque, de facto, vocês estão no terreno, sabemos que o Governo tem falado convosco, tem interagido convosco para que as decisões sejam as melhores possíveis e que vão de encontro aos pequenos produtores, que é isso que nos interessa, porque se fossem os grandes produtores nós estaríamos aqui tão incomodados que falava-se com 4 pessoas e, portanto, resolveríamos o problema. O problema é os pequenos produtores e por isso é que estamos a tomar medidas. E, portanto, eu queria ser muito objetivo nas perguntas, dizer assim,
Neste momento, com o cenário que está no Douro, qual é o papel que deve assumir a Casa do Douro? Qual é o papel que, em termos de transferências de competências, em termos de estatutos, se estão bem assim? Portanto, nós precisamos saber isso com clareza e objetividade, o que é que a Casa do Douro precisa. Depois, também perguntar-lhe... Falou-se aqui na questão do controle de preços, da fixação de preços. Isso era uma questão que deveria estar em vocês, na Casa do Douro, é uma medida que deve ser implementada, se é possível, se não é possível. Portanto, vocês é que são os players do terreno, também gostava que nos dissesse isso. Falou aí na questão dos bens. E porque é que não são vendidos alguns desses bens? O que é que os impede? E também pergunto se ultimamente têm vendido alguns desse património e a preço de mercado, não a baixo custo. Também queria saber essa questão. Também gostava de também perceber. É aqui dito, e quero também que com objetividade nos diga o seguinte. Já se disse que se for a destilação e incorporada a aguardente toda da região, já se ouviu aqui a dizer que era benéfico, já se ouviu aqui a dizer também que não seria muito vantajoso, até pelo património que tem, que iria desvalorizar. Mas, pelas conversas que tem tido com a OTAD, porque o Sr. Ministro disse aqui na semana passada que para se produzir um litro de aguardente são precisos 7 de vinho. E, portanto, pronto, não sei se... Ou então está muito barato o vinho do Douro, 7 garrafas não podem só dar este montante que aqui foi dito e, portanto, também queria aqui com objetividade que nos dissesse. Outra das questões, falou aqui também que é para, com clareza também, e fiquei já com essa mais certeza que tinha. Tem-se falado na fiscalização e daquelas medidas que não dão resultado nenhum, mas agora o Sr. Presidente da Casa do Douro disse aqui que houve esse protocolo, houve essa reunião, houve esse entendimento entre a Casa do Douro, a Autoridade Tributária, a GNR, a ASAI, e que efetivamente está a resultar, e portanto também queríamos que nos dissesse se está a resultar ou não. E por fim, depois se houver mais alguma questão, haverá uma segunda ronda, mas não queria aqui amassar-vos mais, e agradecer-vos esta vinda cá. E eu gostava que algumas pessoas percebessem que da Régua a Lisboa isto não é perto. E às vezes obrigar cá a vir é muito mais fácil ir lá e perceber os assuntos lá e no loco que as coisas funcionam melhor. Mas dizia eu, houve eleições e segundo sei, portanto não tem havido assim grandes desenvolvimentos e perguntava porque é que, segundo sei também está em falha, ficou a Casa do Douro de enviar o plano de atividades, ainda não foi enviado, qual é o motivo, se é que há alguma razão. E de momento era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também por rigor do tempo. E dava a palavra à Casa do Douro. Faz favor, Sr. Presidente. Começo só pelo fim, já para resolver. A questão do plano de atividades, entendíamos nós que deveria ser algo que nós, não tendo orçamento, não sabemos que tipo de atividades podemos fazer. Mas nós não temos zero ao nível de recursos humanos, ou seja, tudo que a gente possa fazer é algo que somos nós que o temos que fazer a título pessoal, fora de horas, como já fazemos em muitas outras coisas. Mas eu disse ao Sr. Secretário de Estado, foi ele na altura que me pediu, que com certeza nós estamos a elaborar, vamos partilhar também com o Conselho Regional, acho que deve ser uma coisa muito mais partilhada, não propriamente da direção, mas tem que ser também com o Conselho Regional, e isso nos próximos dias vai seguir, como já havia-me comprometido com o Conselho Regional. Por isso, brevemente, vamos ter o documento na posse do Ministério para depois podermos avançar. Uma coisa que tem que ser clara, não é defesa da Casa do Douro o arranque de vinha. O arranque de vinha nunca pode estar, exatamente, nunca pode estar na nossa boca. Nós temos que criar as condições para que as pessoas queiram ficar no território e não queiram abandonar a atividade, que é isso que não está a acontecer neste momento, que as pessoas não se sentem condignamente remuneradas e, por isso, muitas vezes põem a hipótese de venda e de abandono da atividade.
As conversações, só esclarecer, o Sr. Ministro e os protocolos que têm feito não é com a Casa de Douro, é com o IVDP e o IVDP trabalhar também com a ASAI, com a AT, a Atividade Tributária, com a GNR, no sentido de fazer a tal malha fina no controle que há da região e à entrada de vinhos de fora. Peço desculpa. À partida, aconteceu, tem que haver um pedido de autorização, ou seja, quem quiser importar tem que pedir autorização ao IVDP, o IVDP concede ou não e fiscaliza, e naturalmente essa fiscalização tem que ser muito mais visível, e penso que o próprio IVDP neste momento está a fazer a entrada de um conjunto de recursos humanos uma delas é para a fiscalização e outros de gente mais nova, ou seja, para ir um pouco nessa linha também da fiscalização mais apertada. Quanto à fixação dos preços, é algo que nós não podemos dizer que vamos fixar preços. O que podemos dizer é que há um teto mínimo para que se possa vender um produto. Um viticultor não pode vender abaixo daquilo que é o seu custo de produção. E por isso, agora, o fixar o preço é difícil. Do outro lado, há alguma urticária da parte do comércio, quando se aborda esta questão de termos um contrato de vindima, em que dizemos o comprador fica com X pipas de vinho, ou X quilos de vinho, de uvas, que vai pagar a X. Não é possível, neste momento. As coisas não são possíveis de acontecer. Quanto à questão dos bens da Casa do Douro, é assim, a Casa do Douro que saiu destas eleições não tem a posse de nada, a não ser do edifício, que é o que o Estado, o legislador, determinou, que é ficar com a posse do edifício sede. Tudo o resto, os vinhos, o edificado, ações, tudo isso estão na posse de uma comissão administrativa do património da Casa do Douro. Essa comissão o que faz faz a gestão desse património e, ao mesmo tempo, quando necessita de pagar, vamos dar o exemplo, por exemplo, de seguros, vende património ou vinho que não está penhorado, naturalmente, esse vinho é da região, não está penhorado, mas está à guarda dessa comissão, vende esse vinho e esse vinho serve para pagar essas despesas correntes dessa comissão. Por isso, nós, no todo do património, temos património que está penhorado e património que não está penhorado. Não só vinho, mas também edificado. E aconteceu de vender edificado que, não estando penhorado, que apareceu à venda em esta pública, não sabemos como, mas pronto, é algo que alguém depois, e naturalmente o Estado, como fiel depositário de todo aquele património, naturalmente que quererá saber o que é que se passou e porque é que aconteceu isto, e para onde foi o dinheiro, naturalmente, na região não ficou. Por isso, acho que isto é importante também de ser dito. Quanto à questão do preço da aguardente, eu estava-me a referir ao preço de 15 cêntimos a garrafa, ou seja, a garrafa à saída porque parte de um princípio de 500 euros a pipa do vinho, mais ou menos, a pipa, depois isto dividido por 700 garrafas, dará X, pronto, ou seja, o correspondente 7 litros dá 1 litro de aguardente. No final das contas, eu depois faço chegar também um documento onde estão essas contas todas vertidas para que possam depois também analisar mais em pormenor, acho que é melhor até para terem conhecimento. Esses 15 cêntimos é a saída da adega, digamos assim. Depois, como sabem, na prateleira terá outro valor. E isto refere-me só aos tais 20%, que são correspondentes a 50 mil pipas, mais ou menos, daquilo que são, grosso modo, os excedentes que nós temos da região, e isto era uma forma de nós retirarmos. Outro problema, que se eventualmente tivéssemos os 100%, é que acabaríamos com a com a DOP Douro. Ou seja, porque todo o vinho Douro iria para fazer aguardente. Pronto, isto é algo que não sei se há muitos operadores que estão só com este negócio, que só têm o negócio do vinho do Douro, do vinho de mesa, e por isso era algo que deixava de ser viável também.
Pronto, isso era. Agora, eu tinha aqui também outras. Em relação aos contactos com o Sr. Ministro, do que disse o Sr. Deputado, em relação à questão dos 13 milhões. Esta proposta, a proposta uva de destilação, foi uma proposta trabalhada pela Casa do Douro, foi uma proposta que nós lançamos como forma de podermos encontrar aqui uma solução, como não havia a colheita em verde, podermos com a uva de destilação encontrarmos aqui uma forma de remunerarmos o viticultor, ou pelo menos retirarmos excedentes. O Sr. Ministro, em boa hora, acolheu esta proposta, quis incluí-la num programa mais vasto, e é isso que estamos estado a discutir com o Ministério, no sentido de tentativa de reforçar mais a verba para que possamos abranger todos os viticultores ou aqueles que queiram ir à medida. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, dar as boas-vindas à direção da Casa do Douro. O setor do vinho em Portugal alavanca fortemente a economia portuguesa e cria muito emprego direto, indireto e induzido, em especial no interior do país. Para além desta contribuição económica direta, as regiões vinícolas portuguesas fazem parte do nosso património cultural, promovendo um profundo sentido de tradição e de ligação à terra, contribuindo ativamente para a preservação do ambiente, o desenvolvimento rural e o combate ao despovoamento. Mas o Douro enfrenta atualmente a sua pior crise de sempre. Os rendimentos dos vitivinicultores e da região do Mercado do Douro estão severamente afetados pelo baixo preço das uvas, que se mantém ao mesmo patamar há 25 anos, pelos brutais aumentos dos fatores de produção e pela desorganização e desequilíbrio do poder do mercado na região, entre a produção e a transformação e o grande comércio exportador, sempre em prejuízo dos produtores e o elo fundamental da cadeia de produção. Tudo isto decorre no momento em que se multiplicam as denúncias da importação de grandes quantidades de vinho a granel de outras origens, o que aumenta a já insuportável pressão sobre os pequenos e médios produtores. Dr. Rui Paredes, Vossa Excelência tomou posse em janeiro do corrente ano, num universo de 18.700 votantes. A sua lista obteve a lista que votaram 2.945 votos, 15,7%, tendo a abstenção atingido os 84,2%. A sua lista ganhou pela diferença 71 votos, ou seja, ganhou com 51,2%. Ora, com este desinteresse claro e de grande escala dos vitivinicultores, e a vitória por uma margem muito pequena, pergunto se sente e qual a legitimidade, se acha verdadeiramente como representantes destes profissionais. Pergunto também, porque até já respondeu à pergunta, porque é que não há um plano de atividade? Já respondeu porquê. Mas também te pergunto pelo plano orçamental, não é o orçamento que vos vão atribuir, é qual o plano orçamental? Portanto, se não foi apresentado, porquê? Se a razão foi a que já explicou só. Não nos podemos esquecer que o VDP é um cobrador de taxas aos viticultores, sobrando todos os anos muito dinheiro que canaliza para Lisboa, de forma que não há razão nenhuma para que o Governo não tenha sensibilidade para um problema que é vital para os produtores e está em causa a sua sobrevivência. Sem plano e sem orçamento, o que é que andou a direção a fazer desde janeiro? Quero com isto alertar que, embora haja a preocupação de vários partidos em relação ao tema em apreço, há claras diferenças entre eles, algumas de fundo. Por exemplo, o Chega votou contra a lei que restitucionalizava a Casa do Douro, mas agora queremos dar o benefício da dúvida. Na anterior legislatura, o Chega apresentou ao Governo medidas que os produtores desejavam ver, aplicadas com caráter de urgência, nomeadamente o apoio à destilação de crise e à poda em verde, no sentido de se minimizarem os avultados prejuízos que se avizinham. Recentemente, o Chega apresentou o projeto de resolução 134, que penso que terá conhecimento, se não poderei facultar, onde constam algumas das medidas que defendemos. Portanto, o Chega tem estado e sempre estará de mãos dadas com os viticultores. Pergunto se está de acordo com estas medidas que apresentámos. A Casa do Douro surge como se viesse a solucionar todos os problemas, ou grande parte deles, e até agora o que temos é uma mão cheia de nada. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo rigor do tempo. E eu dava a palavra ao Sr. Presidente para responder. Faz favor, tem 4 minutos.
Eu só pegando aqui um bocadinho no benefício e explicar-lhes que a questão do benefício e da ameaça era da ameaça de não ficarem com as tais 22 mil pipas, que era a diferença entre as 68 e peço desculpa, as 68 e as 90 mil pedidas pela produção, e ao mesmo tempo uma possível ameaça de uma redução de preços ainda mais. Ou seja, o que nós tentamos foi encontrar um equilíbrio no sentido de darmos algum rendimento, mesmo que perdendo no benefício. E isto penso que foi um ganho, tendo em conta outras propostas e outras medidas que estão em cima da mesa. Dizer-lhes que a questão a direção da Casa do Ouro teve uma reunião com os seus presidentes da CIM, elaborou uma proposta que tinha a ver precisamente com a tentativa de compra de algumas destas pipas que não iriam ser compradas por parte do Estado e que vamos só ser mais... Eu já cometi este erro, que é dizer que é para refrescar os vinhos da Casa do Ouro, mas nós não podemos dizer que é para refrescar, porque temos de dizer que é para equilibrar, para não manter o estoque, porque estamos a falar em vinhos novos e estamos a falar em vinhos velhos, ou seja, nós não podemos pegar em vinhos novos e meter em vinhos velhos. Eu já cometi este erro, por isso também aqui faço só esta referência. Depois, sim, e para se cumprir a lei do terço, que nós estamos obrigados. Dizer que a região é constituída quase por 19 mil viticultores, ao contrário de outras regiões, pequeno viticultor, em que 95% dos viticultores têm só até 5 hectares de vinha, ou seja, isto faz parte da coesão social do território. E se nós não dermos sustentabilidade a esta pequena viticultura, naturalmente estamos a pôr em causa tudo o que é o património da região, aquele património classificado, e tudo aquilo porque foram trabalhados ao longo destes séculos. Por isso, é muito importante para nós que haja este interesse por parte dos viticultores em se manterem na atividade. E dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado. O senhor, quando vai para umas eleições, tem o apoio do Estado, quanto mais não seja para fazer campanha. Para fazer campanha no sentido de alertar os seus eleitores de que vai haver em tal dia umas eleições. O que nós tivemos nestas eleições, que votaram e que foi fruto e o esforço das duas listas, da lista A e da lista B, um trabalho das duas listas, no sentido de alertarmos as pessoas que ia haver umas eleições, porque não sabiam, ninguém sabia destas eleições. Andamos por todo o território, mas quando eu digo por todo o território, foram feitos milhares e milhares de quilómetros por nós a sensibilizar as pessoas para irem votar, que era importante. E por isso, o termos 3 mil votantes foi uma grande vitória. Quando não houve nenhuma campanha a alertar as pessoas que ia haver estas eleições. E aquilo que temos feito, o que é que nós temos feito? Temos feito muito trabalho, sabe? Por isso, dizer-lhe o seguinte, a colheita em verde foi uma proposta trabalhada por nós, não só enquanto Casa do Ouro, mas enquanto produção. O fecho da região foi algo que foi também pressionado por nós. A promoção e a criação de estas cativações para que se pudesse, em tempo útil, fazer promoção, isso foi algo que nós pedimos. Ou seja, nós ao longo dos tempos fomos trabalhando uma série de medidas e que a Casa do Ouro, agora, através do seu Conselho Regional, mais uma vez legitimou e trabalhou uma série de propostas, onde está precisamente a uva de destilação, que é aquilo que neste momento temos em cima da mesa, como apoio por parte do Estado. Por isso, aquilo que eu lhe posso dizer é, temos trabalho feito, se calhar não nos preocupamos muito com a Casa do Douro, e explico-lhe porquê, porque estivemos mais preocupados com os viticultores, em arranjar soluções para os viticultores, e a Casa do Douro ficou efetivamente em segundo plano. Infelizmente, se calhar por erro meu, mas aquilo que eu quis trabalhar foi no sentido de reforçar verbas e poder garantir sustentabilidade a esta atividade. E foi isso que nós trabalhamos, quer no Conselho Interprofissional, quer com o Sr. Ministro, com quem tenho tido também algumas reuniões, dentro do próprio até Conselho Interprofissional, enquanto Vice-Presidente da Produção,
E por isso dizer-lhes que muita coisa tem sido feita, mas há muita coisa para fazer, naturalmente, e que iremos continuar a trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Ainda está dentro do tempo. Só esclarecer aqui, em primeiro lugar, boa tarde a todos, só esclarecer aqui uma coisa relativamente às eleições também. Quem conhecia a antiga Casa de Ouro e as eleições que existiam no território na altura em que ela ainda estava ativa, o número de viticultores, a percentagem de pessoas que votavam era inferior a 3 mil, à percentagem que se mobilizaram estas eleições para votarem. Por isso, para nós foi uma vitória, ainda por cima, tendo sido o esforço das duas listas, sem nenhuma divulgação por parte de algumas entidades que poderiam ter dado aqui uma ajuda a divulgar as eleições, a data e os locais. Por isso, realmente é também para nós difícil, porque nós estamos a recuperar uma entidade que já teve um nome, e é um nome muito forte na região, e quem conhece também a região, e falando da questão da inconstitucionalidade da lei, quem conhece sabe que os viticultores reconheciam e continuam a reconhecer na Casa de Ouro, digamos que a entidade que os defende e que os promove e que os ajuda na sua atividade. Esta casa passou por vários problemas, é normal que agora olhem com alguma desconfiança e até haja aqui alguma resistência, mas o que é certo é que durante o tempo em que ela não existiu, várias associações apareceram e nenhuma delas conseguiu mobilizar os viticultores da região da mesma forma que a Casa de Ouro mobilizou e que começa a mobilizar neste momento. Por isso, conhecendo a história da região e brevemente faremos também a nossa interpretação do que foi feita do pedido de inconstitucionalidade da lei, realmente a Casa de Ouro é a casa que os viticultores reconhecem como a marca que os defende enquanto viticultores da região. Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma palavra de apreço para o Dr. Rui Paredes, Justina Teixeira e Fernando Alonso, agradecendo muito a vossa vinda aqui e sabendo o quanto ela custa e o quanto têm dado em prol da região. É evidente que a AD, o atual governo, foi, e continuará a ser contra a Casa do Douro, instituição que representa quase 19 mil viticultores da região demarcada do Douro. Recordamos que a AD expropriou a Casa do Douro, ou melhor, extinguiu-a em 2014, era ministra a doutora Assunção Cristas. Foi sobre a liderança do Dr. António Costa que se deu o passo para restaurar a Casa do Douro como uma associação pública com inscrição obrigatória. E como muito bem foi dito há pouco, é na Casa do Douro que os vitivinicultores se revêem. Durante a discussão na especialidade, essa restauração recebeu os votos a favor dos deputados do Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda, enquanto o PSD e a Iniciativa Liberal se abstiveram e o Chega votou contra. Com a atual maioria na Assembleia da República, a aprovação da restauração da Casa do Douro seria, sem dúvida, inviável. Contudo, na falta de coragem para extinguir novamente esta histórica e relevante instituição de agricultores, o que se observa é uma série de esforços para desrespeitar a legislação pertinente. Um esforço continuado para esquecer a legislação homologada e promulgada pelo constitucionalista Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. As questões e reflexões que deixaríamos e gostávamos de discutir com a direção da Casa do Douro são claras e, julgo eu, objetivas. A direção da Casa do Douro, democraticamente eleita, tem dialogado com frequência com o Sr. Ministro da Agricultura e Mar? Quais são as intenções transmitidas pelo Sr. Ministro da Agricultura e comunicadas a Vossas Excelências para resolver as questões pendentes relacionadas com o património da Casa do Douro? Em algum momento receberam de forma escrita, de forma contundente, a
intenção por parte do Ministério da Agricultura de não resolver algumas questões por falta de documentos por parte da direção, nomeadamente o relatório de atividades e de contas? É possível fornecerem-nos essa troca de correspondência? Quando permitirá, segundo a vossa perspectiva, o Ministério que esta instituição tenha condições para cumprir a sua principal missão, quando digo condições plenas, sobretudo defender os pequenos e médios agricultores da região de Marcada do Douro? Parece-nos que essa defesa nunca será uma prioridade para o Governo, pois o seu objetivo, na nossa perspectiva, é apenas proteger os grandes. A Casa do Douro propôs algumas medidas para dar resposta à Vindima 2025, a saber, uma linha de crédito, a destilação de uvas do Douro para a produção do vinho do Porto, a Vindima em verde, a compra de estoques para refrescar, e peço desculpa pela ligeireza do termo, os vinhos do Estado. A questão que coloco era o seguinte: em algum momento defenderam o arranque da vinha? Ou agora, como o Sr. Ministro diz, não é arranque, era substituição. Não é substituição, é diminuição da área de vinha. Bem, o arranque da vinha, algum dia defenderam e colocaram essa questão de cima da mesa? Por último, como entendem a contradição do atual Ministro, que em dezembro de 2024, com a crise instalada e conhecida, lançou o maior apoio de sempre ao abrigo do programa Vitis para reestruturação e conversão de vinhos, com o objetivo de aumentar a produtividade, e agora diz ser necessário incentivar o arranque, a substituição, a diminuição da vinha? Ouça, se há alguma dúvida, eu desafio a verificarem os jornais, dou-lhe até uma data, 14 de julho de 2025, Jornal Público. Eu forneço essas notícias e essas declarações do Sr. Ministro, onde ele defende claramente o arranque da vinha. E, portanto, eram estas as questões que eu aqui vos deixava, dizendo também que em 2024 e 2025 são menos 19 mil pipas de uvas na região para vinho do Porto. Isso tem um impacto económico e, se em algum momento o Governo se predispôs, junto à Casa do Douro, a encontrar uma solução execuível que chegue aos pequenos e médios agricultores para compensar esta quebra que é muito significativa de liquidez na região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra agora à Casa do Douro para a resposta. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao arranque de vinha, nunca, em momento algum, isso está em cima da mesa. Como eu já disse, somos contra qualquer tipo de arranque de vinha, porque isso pressupõe abandono, pressupõe depois licenças que ficam no ar, ou seja, o arranque de vinha nunca pode ser uma opção para a região do Douro. Mas, neste momento, nesta proposta que o Sr. Ministro apresentou, está lá até a manutenção das vinhas velhas e um apoio para que se mantenham as vinhas velhas, no sentido de podermos manter aquele património autóctone que temos das nossas castas, ao mesmo tempo mantendo produções mais baixas, que é aquilo que a região também tem, porque ao fazermos reestruturações de vinha estamos a aumentar a capacidade de produção e isso vai impactar depois também naquilo que são os excedentes. Por isso, esta medida da manutenção das vinhas velhas também é algo que é muito importante. A questão do plano de atividades foi algo que foi abordado pelo Sr. Secretário de Estado numa reunião que eu estive com ele aqui em Lisboa e que, nesse momento, quando eu disse que era preciso, de uma vez por todas, tratarmos do processo do edifício e da Casa do Douro, foi-me pedido esse plano de atividades e orçamento, só nesse momento, claro. Por isso, a partir daí é que começamos a trabalhar o assunto. Quanto ao património, eu sei que o Sr. Ministro tem estado a acelerar este processo de perceber todo o que está por detrás do património, da dação em pagamento, daquilo que é
a realidade do património, o que está penhorado, o que não está, e por isso sei que neste momento há já intervenientes da parte do Estado que estão a tratar todo este assunto com alguma celeridade. Não sei em que ponto é que isso está, não me foi comunicado, por isso, mas sei só disto, não sei mais nada do que isto. Quanto ao diálogo, tem havido algum diálogo, se é o suficiente, se calhar poderia ser mais, mas tem havido no sentido de aprofundarmos aqui algumas propostas, e daquelas que mencionou aí, e outras, tal como eu disse, o próprio Estado poder, não é comprar ou despejar dinheiro dos contribuintes na região, não, era fazer um investimento, ou seja, comprar vinho que estaria como excedente, ficar à sua guarda e posteriormente vendê-lo de uma qualquer forma que pudesse, se calhar até com uma majoração até no próprio preço em relação àquilo que compra. Por isso era algo que por nós fizemos essa proposta conjuntamente com a Cimedouro. Pronto, e o Sr. Ministro, de certeza que tem essa proposta em cima da mesa e poderá estar a estudá-la também. E deixem-me-vos dizer o seguinte, em relação à questão daquilo que é a inconstitucionalidade da lei e da grande defesa que há da inconstitucionalidade da lei, dizer-vos que o deixarmos as regiões, quando são regiões de baixa densidade, regiões em que as pessoas fazem a sua vida do trabalho e que não têm voz ativa, não fazem chegar aos corredores de poder a sua voz, porque não têm interlocutor, o criarmos uma instituição como a Casa de Ouro é fundamental. A Casa de Ouro as pessoas sentem-se órfãos da instituição. Algo que tinha no passado como defesa daquilo que era a sua viticultura, o seu modo de vida. E por isso, aquilo que nós podemos dizer é que, tal como acontece com as ordens profissionais, que também têm alguém que possa exercer a sua atividade tem que estar inscrito numa ordem, aqui também teríamos uma instituição que defenderia aquilo que é a essência do Douro e a viticultura. E por isso, deixem que vos diga, nós vamos rebater a questão da inconstitucionalidade também, com os parcos recursos que nós temos, que são nenhuns, mas com a nossa capacidade de poder chegar a quem nos possa ajudar, mesmo não tendo capacidade de o pagar, mas como uma intervenção pro bono, mas vamos com certeza rebater isso também. Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da IEL. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados e à direção da Casa de Ouro que se deslocou aqui a Lisboa, de Boas Terras, de Trás-os-Montes, para esta sessão. Fico contente que tenha atalhado caminho, porque eu vou começar precisamente com a questão dos estatutos da Casa de Ouro, e eu ia dizer que nós temos um problema com os estatutos, mas na verdade eu creio que não somos nós, é a própria Constituição, e quem o atestou foi o professor doutor Vital Moreira, que é um constitucionalista, que assim, na qualidade de constitucionalista, escreveu um documento onde atesta a violação de várias normas constitucionais, e não na qualidade de Presidente da República e não constitucionalista, que de facto diz claramente que fere desde logo a liberdade de associação. Isto é importante para clarificar a nossa posição sobre a Casa de Ouro. Nós achamos que a Casa de Ouro é importante, é um símbolo histórico dos vitivinicultores e dos viticultores da região de Douro, isso não está em causa. O que está em causa é um modelo que nós consideramos que constitucionalmente está ferido precisamente de constitucionalidade e depois, do ponto de vista material, tememos que leve à sua inoperância. Agora, achamos que devem existir uma, até várias associações que possam lutar pelos direitos e pelos interesses, que é para isso que de facto as associações servem, para lutar pelos interesses dos vitivinicultores da região do Douro. Não sei se a comparação com ordens profissionais tenha sido a melhor, no sentido em que nós precisamos de uma profunda reforma, que infelizmente não foi feita da última vez às ordens profissionais, e precisamente também mais concorrência nas ordens profissionais, como acontece em muitos outros países, porque de facto um país de corporações, temos uma memória disso, e da mesma forma que uma associação pública de subscrição obrigatória veio do Estado Novo, só faltava trazer de volta também a Câmara Corporativa. Eu creio que não temos grandes saudades desses tempos, não trouxeram nada de bom do ponto de vista económico ou qualquer outro
ponto de vista, na verdade, a Portugal. Mas seja como for, e deixando esse tema de lado, ou seja, temos os estatutos como estão, o Tribunal Constitucional há de se pronunciar, seja como for, temos uma estrutura e essa estrutura deve estar operacional e, portanto, é aí que eu queria focar a minha intervenção. Devo saudar também o facto de ter dito que fixação de preços não é um caminho, ainda bem, porque isso não seria um caminho nem em Cuba do Alentejo, provavelmente só em Cuba do Caribe é que se poderia considerar em 2025 o instrumento de fixação de preços para resolver um problema, que é um problema estrutural de incapacidade de vender o vinho, nomeadamente o vinho do Porto. E se há uma contração na procura de 32%, isso não se vai resolver com fixação de preços, nem com qualquer tipo de intervenção legislativa e de intervenção no mercado, porque isso não vai substituir a procura. E, da mesma forma, creio que é compreensível que haja um lado da cadeia de valor que não queira comprar mais vinho se não consegue escoar, naturalmente, porque não compete a essa entidade fazer reserva do vinho e, portanto, compreende-se essa situação. Já temos reservas sobre aquilo que foi dito relativamente à venda abaixo do custo de produção, porque isto em abstrato é obviamente criticável, percebe-se, mas a alternativa pode ser os vitivinicultores nem sequer conseguirem escoar a sua produção. Ou seja, entre receber abaixo do preço de custo ou receber nada, ou então há uma outra alternativa, mas aí temos de assumir, eu creio que temos de ser claros e transparentes, que é assumir que o país deve subsidiar a produção daquela região. Poderão haver bons argumentos a aduzir nesse sentido, mas isso deve ser dito de forma clara. E, portanto, isto conduz-me aqui à primeira questão, que é, assumindo que a Casa do Douro tem, e aí estamos todos de acordo, que ainda não tem os instrumentos necessários para fazer a sua atividade, desempenhar a sua atividade, mas assumindo que os tem, e depois pode desenvolver o seu plano de atividades, qual é a perspectiva da Casa do Douro para revitalizar esta região, que é única, enfim, raríssima no mundo inteiro, para a produção vitivinícola, qual é a visão que tem para o setor, como é que espera cooperar com todos os elos da cadeia de valor, porque eu não creio que seja saudável trazer para cima da mesa uma luta de classes. Eu confesso que ouvi a intervenção do Sr. Deputado do PCP, ouvi a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, parecia uma intervenção em estéreo, porque a mensagem pouco diferia, era PCP de um lado, PS do outro. Não creio que esse seja o caminho, portanto gostaria de perceber qual é exatamente o caminho. E finalmente, para terminar, Sr. Presidente, dado que foi dada a tolerância noutras intervenções, peço-lhe a mesma tolerância também, nós apresentamos uma proposta, vai ser agora discutida na especialidade, nós apresentamos uma proposta para que seja possível os produtores cederem os seus direitos, nomeadamente os seus direitos de benefício, os seus direitos de produção, permitindo, sim, desta forma, agrupar terrenos produtivos e dar uma fonte de rendimento a pequenos vitivinicultores que, por algum motivo, possam não ter capacidade por os explorar. Já não têm idade, já não têm capacidade, já não têm vontade, seja por que motivo for. Ou seja, de certa forma, mitigaria um problema social, que é a falta de rendimento destes pequenos produtores, e, por outro lado, permitiria ter aqui maior eficiência e maior produção, agrupando. Não estamos a falar de arrancar vinha, estamos a falar de agrupar a área produtiva, e gostaríamos de saber também a opinião da Casa do Douro, dos representantes da Casa do Douro, sobre esta matéria. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava agora a palavra à Casa do Douro para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, nós consideramos que a forma que nós temos, e até há bem pouco tempo, e não interessa perceber as razões, não vale a pena, tivemos os valores cativados acerca da promoção, e isso impediu que fizéssemos esse trabalho, um trabalho de promoção, um trabalho de desconstrução da bebida vinho do Porto. Ou seja, nós não podemos estar à espera que um jovem, hoje em dia, depois de jantar, vá pedir um cálice de vinho do Porto. Não é, de todo. O que nós temos que trabalhar é trabalhar as emendas e a trabalhar muitas outras coisas, no sentido de termos lá vertido exatamente a restauração. Eu ia pegar agora num assunto também restauração, mas temos lá os nossos portos tónicos, um porto spritz, um porto qualquer coisa, ou seja, para começarmos a criar um consumo para as novas gerações. Porque eles pedem um gin tónico. Porque é que onde pediam um gin tónico se temos um porto tónico aqui, que é melhor do que um gin tónico? Mas isso é um trabalho que tem que ser feito e que vai ter que ser feito agora, que temos descativadas as verbas, há uma promoção, temos que fazer um trabalho muito mais profícuo nesse caminho. Depois dizer que, Sr. Deputado,
nós nunca podemos dizer que podemos vender, que é melhor vender abaixo do preço de custo. Não é preferível não fazer, então. Percebe? Aquilo, agora, dizer a um empresário, tal como a um viticultor, dizer a um empresário ou a um viticultor, dizer assim, olha, o senhor vai produzir, mas vai vendê-lo abaixo daquilo que são os seus custos. Não podemos dizer isso. Percebe? Ou seja, aquilo que eu quero dizer com isto, os senhores nunca se podem esquecer que temos a maior viticultura de montanha do mundo, chama-se Douro. O Douro tem espumantes de referência, rosés de referência, denominação de Douro e Porto. Tem colheitas tardias de referência, tem o moscatel do Douro de referência. Ou seja, não há nenhuma região no país que tenha todo este conjunto de portfólio e que depois, no final das contas, se sinta que não é remunerado condignamente. E leva o país, percebe? O país vai atrás. Um grande embaixador do país foi o Douro, foi o vinho do Porto, foi o grande embaixador. Nós representamos 63% nas vendas das denominações de origem do país. Isto é importante, nós temos que ressalvar isto. E se o Estado, eventualmente, em algum momento, investisse, não é despejasse dinheiro, desse subsídios, não, investisse no Douro, se calhar o país ganharia muito. Porque às vezes despeja-se dinheiro em muitas outras regiões do país e que não tem nenhum retorno, percebe? É isso que eu acho que nós deveríamos ter atenção. Não é nenhuma crítica, atenção, eu estou só a levantar esta questão porque acho que é importante nós considerarmos que o interior é fundamental para o país. O interior é muito importante para o crescimento económico do país. E por isso eu acho que aquilo que eu venho aqui dizer é, olhem por favor para o interior. Eu estou aqui a defender o Douro, mas tenho que defender o interior. Olhem para o interior como um foco de desenvolvimento do país, porque senão os bairros do talude e por aí fora vão continuar a acontecer de uma forma brutal, porque não temos forma de acolher as pessoas que vêm, as pessoas que vêm do interior para o litoral, para estarem a viver onde não existe casas para viverem. Por isso, eu estou só... Vejam isto... Às vezes é um estado de alma também que nós sentimos quando estamos no interior, que estamos esquecidos, quando não há uma, por exemplo, a questão da linha do Douro, que não é uma prioridade para o país. Eu acho que tudo aquilo que possa levar as pessoas e não as deixar vir do interior, acho que é importante. E por isso, os senhores aqui têm uma componente muito importante. Os senhores têm um peso muito importante no país, têm um dever e essa obrigação de olharem para o interior como se olha para o litoral. E eu sei que quando um deputado do interior, tenho aqui estes deputados, o deputado Rui Santos, chegam aqui. O Porto e Lisboa representam muito aqui no peso das decisões. E por isso, aquilo que eu vos peço é que olhem também para quem vem do interior e que traz ideias e traz propostas e de alguma forma, deveria ser olhado também com alguma particularidade também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu peço desculpa, mas ainda vai ter mais outra possibilidade. E eu pedia desculpa. Sr. Presidente, posso só fazer uma interpelação à mesa? É mesmo uma interpelação à mesa para ficar lavrada em ata. Só para ficar lavrada em ata, que eu não defendi que o vinho deva ser vendido abaixo do preço de custo. O que eu disse é que proibir essa venda pode significar zero rendimento para os vitivinicultores. Proibir, por lei, que seja vendido abaixo de custo pode significar levam zero. Portanto, eu acho que isso tem de ficar clarificado para que não haja segundas interpretações. Relativamente à questão do interior, eu tenho gostado de Mirandela, o meu bisavô tem lá uma praça com o seu nome e, portanto, com todo o respeito, eu conheço muito bem o interior, passo lá muito tempo do meu ano com muita satisfação, creio que foi inoportuno esse comentário. Mas é nos momentos de ócio. Eu peço imensa desculpa, Peço desculpa, eu vou dar a palavra ao nosso colega deputado Filipe Sousa, que nos está a assistir a partir da Madeira, e dizendo agora que percebem todos... Não, peço desculpa, já que estão num momento de maior descontração, perdoem-me todos, e percebem agora porque é que eu normalmente peço um caipirão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento especial à direção da Casa do Douro. Confesso que gostei das explicações que têm dado e vou direto ao assunto. Tenho aqui algumas questões a apresentar e desde logo em primeiro lugar, porque há pouco a Confederação Nacional também não consegui me dar uma resposta direta e efetiva. E isto tem a ver quanto à gestão da oferta dos vinhos dourienses. E era saber se essa gestão deve assentar no uso de toda a matéria-prima, que é manifestamente o suficiente para o volume da comercialização realizada, ou então assentar na redução da produção das uvas dourienses, como o Governo pretende fazer. Portanto, isto eu gostava de uma resposta clara e objetiva da vossa parte. E também dizer e questionar e saber como caracteriza a Casa do Douro a gravidade da crise atual na região demarcada. Portanto, está em causa a viabilidade da produção a médio prazo ou a curto médio prazo. Considera que os atuais mecanismos de regulação da produção, comercialização, estão a funcionar de uma forma equilibrada. A Casa do Douro tem alertado o Governo para esta situação e sei que há pouco falou que há conversações, há diálogo, mas acima de tudo, para além do diálogo, era importante saber que tipo de respostas é que tem obtido da parte do Governo. E mais duas questões muito rápidas: quais são as principais dificuldades que os viticultores vos têm transmitido neste momento? E também que medidas considera mais urgentes para proteger os produtores nesta campanha e também na próxima campanha que se avizinha. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra à Casa do Douro para responder. Deixem-me só ler aqui aquilo que foi, de alguma forma, escrito como último parágrafo do constitucionalista Vital Moreira, que diz, que foi o que deu o parecer na primeira proposta, que diz: por último, à semelhança de 1756 e de 1907, a criação da Casa do Douro em 1932 e o modelo de regulação que lhe está subjacente são um notável exemplo da forma como os diferentes governos se apresentaram e a possibilidade de adjudicar e a conciliar numa posição super partes, depois está aqui uma coisa, de interesses entre as duas principais funções sociais que historicamente se apresentam na economia vitícola do Douro. E, peço desculpa, estou a ler assim um bocadinho, e do vinho do Porto, fazendo prevalecer certos interesses e posições dos viticultores dourienses que em competição livre, ou seja, em regime de liberdade de produção e comércio, dificilmente poderiam impor-se, dada a incontornável desigualdade de meios e de recursos entre os viticultores e os exportadores. Isto é do parecer do constitucionalista Vital Moreira, para dizer que, se de um lado há o considerar da inconstitucionalidade, do outro lado há também quem considera que é constitucional. Constitucional porque há a defesa dos viticultores, há a defesa de uma região, e a própria União Europeia, no seu regulamento 1143, adota um conjunto de medidas que vão contra até a própria lei geral, que é a livre circulação de pessoas e bens. Quando nós, em 2024, falamos com o IVDP e com o Sr. Ministro, entendíamos que, eventualmente, porque já vínhamos a falar em 22 e falamos em 23, do tal fecho da região à entrada de vinhos de fora, pensávamos que, mais uma vez, nos iriam dizer não é possível porque existe a livre circulação de pessoas e bens. Foi o contrário, precisamente. Ou seja, como há um ataque a uma denominação de origem, é possível tomar um determinado tipo de decisões, mesmo que vá contra aquilo que é a lei geral da livre circulação de pessoas e bens. Por isso, há um bem maior. Nós temos sempre que nos referir ao bem maior. E qual é o bem maior? É a defesa do que é a essência do Douro e daquela coesão social.
E por isso nós entendemos que esse bem maior está vertido nesta lei. Podia ser melhorada, sim, claro, mas isso todos sabem que é sempre passível de melhoramento qualquer lei. E por isso, aquilo que eu entendo é que isto tem um caminho para fazer e de certeza que há de prevalecer no futuro. Muito obrigado. De facto, já passou o seu tempo. Eu peço imensa desculpa, mas temos outra entidade lá fora. Eu compreendo isso, a dificuldade de quem vem aqui de se expressar, mas nós não tem mais tempo do que qualquer outro deputado e, portanto, eu peço imensa desculpa. Vamos iniciar aqui uma segunda ronda, vão ter depois mais tempo, vamos iniciar aqui uma segunda ronda. Eu quero informar que o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, teve que se ausentar e peço desculpa por isso. Tem aqui uma assessora, penso eu, que está ali e transmitirá ao Sr. Deputado aqui as conclusões desta reunião. E daríamos início a uma segunda ronda e dava a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigado e vamos, para sintetizar isto, porque foi por isso que a Casa do Douro cá veio, supostamente, digam-me se podemos resumir esta situação que estamos aqui a falar em 4 pontos. Eu dizia aqui 4 pontos, a ver se concordo ou não. Aumento da produção, aumentar a fiscalização, destilar os excedentes e, claro, já tanto se tem aqui a falar na descativação e aproveitar esse dinheiro para fazer a dita promoção. E como aqui falou muito bem, eu lembro-me quando era jovem não se via gin, porque não havia promoção. Não se divulgava e, portanto, era o vinho do Porto. Agora, se calhar, faltou isto. E aqui entronca, esta era uma pergunta muito concreta e aqui também, naturalmente, que não podia deixar passar esta oportunidade sem, mais uma vez, dizer que, às vezes, mentiras ditas muitas vezes passam a ser verdade. Portanto, eu não quero que isso aconteça, porque na política acho que também deve haver esta seriedade. A AD não é contra a Casa do Douro. Repito, o Governo não é contra a Casa do Douro. Pronto, fique bem claro, porque há só uma. Sou deputado, há só uma. Porque, mesmo quando foi a votação dos estatutos, nós isentámos e um deputado da região, ou melhor, até do Conselho da Régua, que votou favoravelmente e, portanto, e não votamos favoravelmente porque não estava salvaguardado, mais uma vez, os pequenos agricultores, que não salvaguardava a questão das cotas, do pagamento das cotas, era mais uma taxa que vinha em cima dos pequenos agricultores, e que isso era panágio já dos governos do PS, mas isso estávamos habituados. Portanto, Sr. Deputado Rui Santos, não, e também lhe quero fazer uma pergunta muito concreta. A Casa do Douro tem problemas que se vem arrastando, como Vossa Excelência bem reconhece. Eu só lhe pergunto o que é que fez durante os anos que esteve à frente. Pronto, eu só queria que sempre com tanto entusiasmo que defendesse o Douro, só agora acordou para as questões do Douro. Portanto, eram estas questões, mas fundamentalmente se concordam com estas medidas, para resumir, também para nós ficarmos com uma ideia mais objetiva, sem divagar muito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só responder aqui a uma pequena provocação do Partido Socialista. Sim, nós votámos contra. Aliás, eu, quando estava a falar, disse logo que nós tínhamos votado contra, mas também chamar a atenção que vocês se abstiveram neste projeto. E este projeto, deixem-vos dizer, o nosso projeto de resolução 134, e o PS abstiveram-se neste projeto. E relembro que estas medidas apresentadas foram fruto do grupo de trabalho que muitas horas levámos aqui, embora não esteja aqui nenhum vosso representante, que inclusive muitas delas comungadas pelos vossos elementos aqui presentes. Só para esta exploração. Voltando à Casa do Douro, e peço desculpa ter que fazer este reparo, mas faz parte da política. Dizer que realmente, eu sei que vocês andaram pelo território, vocês e a outra lista, mas vamos lá ver uma coisa. Nós não estamos há 50 anos atrás. Vocês devem ter os vossos associados de alguma forma contactáveis. Existem e-mails, existem telemóveis, existe ainda a carta e, portanto, a falta de publicidade penso que não se justifica a abstenção. Mas, lá está, vocês fizeram o vosso trabalho no terreno, o que conseguiram, mas este reparo, portanto, não estamos há 50 anos, penso que deve haver alguma forma de chegar também junto deles. Mas é legítima a vitória, isto por um ponto se ganha, por um voto se ganha e por um voto se perde.
Só que, dado o desinteresse ou a pouca adesão, levanta entre todos algumas dúvidas. E, portanto, dizer também ao Dr. Rui Paredes que sim, trabalhar em novas tendências e, aliás, até combater o lobby anti-álcool, que muito temos aqui falado, e falámos muito nesse grupo de trabalho. Defender o interior sempre. Eu sou eleito pelo Algarve e falar do Algarve e do interior é quase a mesma coisa e refere bem, tirando os centros de Lisboa e Porto, que durante muitos anos, por sucessivos governos, foram muitas vezes esquecidos e, portanto, nós estamos aqui para defender todo o território. Aliás, esta Comissão, o ano passado, fez visitas quer à Ilha da Madeira, quer também consideremos interior ao nosso querido Alentejo, e este ano vamos ter também outras visitas, provavelmente até à vossa zona. E pergunto, portanto, quais as medidas concretas que defendem, e ao bocado não me respondeu, se puder responder, se tiver conhecimento deste nosso projeto, se concordam com estas medidas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra agora ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Faz favor, Sr. Deputado. Desculpe. Não era, pois, é isso, é o Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Douro é uma terra com alma. Os dourienses são gente honrada, gente mais de cobrar do que de torcer. E não aceitam que os enganem. Arrancar, substituir, diminuir a área da vinha é tudo a mesma coisa, Sr. Deputado Fernando Queiroga. É tudo rigorosamente a mesma coisa. Portanto, não venham com falsas questões, porque os dourienses não se deixam enganar. E não pedem esmolas, mas pedem justiça. Pedem justiça. O Estado português, que defende ajudas de Bruxelas para a coesão, pode e deve olhar para o território como um todo. Deve ser solidário, deve defender a coesão económica, a coesão social. E não me parece aceitável que, após 7 meses, o Governo diga que está a acelerar as passagens de competências e meios para a Casa do Douro. Sr. Presidente da Casa do Douro, Dr. Rui Paredes, desculpe que lhe diga, o Governo não investiu nas eleições da Casa do Douro, não investiu na clareza e celeridade do processo, põe em causa a legitimidade de Vossas Excelências. Foram aqui colocadas 2 questões colocando em causa a vossa legitimidade, e isso não é por acaso. Isso tem um objetivo. E, Sr. Deputado Fernando Queiroga, em campanha eleitoral, houve alguém que me disse: há deputados que vão para Lisboa com óculos de sol e vêm lá com óculos de sul. Faço-lhe um apelo: não faça isso. Não faça isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor. Fernando. Não, Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo, também tenho esta alma transmontana e, portanto, estou solidário. Eu queria só, se dúvidas havia sobre o imbróglio jurídico que os estatutos criaram, veja-se que um deputado desta Casa, e que, portanto, naturalmente está ao corrente do que acontece, ficou na dúvida porque é que o IVDP não pode, ao abrigo do RGPD, passar dados, informação dos vitivinicultores à entidade que foi criada. Portanto, se dúvidas houvesse quanto ao imbróglio jurídico criado pelos estatutos, estão esclarecidos. Mas seja como for, e que também é neste momento um alvo diferente, mas seja como for, para nós esse assunto está colocado de lado. Nós queremos e desejamos a maior das sortes à Casa do Douro e consiga desenvolver aquela região, porque esse de facto é o objetivo último e isso sim representa o interesse nacional, não apenas dos dourienses, mas de todos. Aquilo é património nacional, é património de todos e orgulha-nos a todos. E, portanto, neste sentido, eu vou reiterar algumas das questões que fiz, que eu creio que são importantes e não teve a oportunidade, não foi deliberado, obviamente, mas não tiveram a oportunidade de responder. A primeira é relativamente à proposta de cedência de direitos de produção e de benefício, permitindo assim, desta forma,
agrupar, ter mais economia de escala, mais eficiência, baixar os custos de produção, que são elevados por natureza numa região de socalcos, qual é a posição da Casa do Douro relativamente a essa proposta? E, por fim, qual é, para além de uma campanha de marketing que nos parece avisada, de facto, o vinho do Porto não tem sido divulgado nos últimos tempos e tem até em contraciclo com outros vinhos, como por exemplo o vinho da Madeira, conseguiu fazer uma campanha muito interessante nos Estados Unidos, recordando que os fundadores dos Estados Unidos celebraram aquele momento, a declaração de independência, bebendo um cálice de vinho da Madeira. E, portanto, essa estratégia, essa abordagem, era importante e nós gostaríamos de a conhecer. Ou seja, o que é que o vinho do Douro, enfim, creio que já perdi a atenção dos nossos convidados. O que é que a Casa do Douro, agora que vai ter mais recursos, esperemos, e tudo faremos por isso, planeia fazer efetivamente em termos de campanha de promoção e internacionalização do vinho do Douro, incluindo vinho do Porto, naturalmente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, que nos está a seguir da Madeira. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou ser rápido e telegráfico. Lamento o facto de não ter tido a oportunidade de receber respostas relativamente às questões que coloquei. E agradeço as referências ditas pelo Sr. Deputado Amorim há pouco, Amorim Lopes, no que diz respeito ao vinho Madeira. Realmente foi uma grande conquista e tomara que as taxas Trump não complicam toda essa gestão que o Governo Regional tem feito relativamente ao vinho Madeira. Mas há uma pergunta direta e objetiva que tive a oportunidade de fazer há pouco e que tem a ver com a gestão da oferta dos vinhos dourienses. Essa gestão, e por isso eu queria saber a opinião da direção da Casa do Douro, essa gestão deve assentar no uso de toda a matéria-prima, que é as uvas, claro, que é manifestamente insuficiente para o volume da comercialização realizada, ou então na redução da produção das uvas dourienses, como o Governo pretende fazer? É uma pergunta simples e objetiva. Quanto às outras, e depois logo verei noutros foros a forma de obter resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, caro colega. E para responder às questões que aqui foram colocadas, dava a palavra à Casa do Douro. 10 minutos, por favor. Bem, eu começava pela última, que é a questão da destilação. Eu já aqui mencionei que achava que aquilo que nós entendemos que deve ser a solução. Vou enviar para o Sr. Presidente da Comissão o documento da qual nós fazemos essa defesa, porque... E depois também aconselhava o Sr. Deputado, quando quisesse, frequentar outras zonas que não aquelas por onde andou, onde o fixaram no valor de 100%. Podemos depois partilhar outras opiniões também, porque penso que ficou ali fechado ali num grupo que é o que defende os 100%. Porque não é viável, neste momento não é viável essa solução, não é viável porque acabávamos com a DO Douro, não é viável porque não temos quantidade suficiente, não é viável porque aumentávamos em 50% o preço do vinho na prateleira, ou seja, há todo um conjunto de situações que não tornam viável esta solução. Mas pronto, mas eu vou deixar aqui a nossa proposta em relação àquilo que nós defendemos que deve ser a solução, até como forma de retirarmos excedentes. Depois, em relação à questão, não está aqui o Sr. Deputado, em relação ao aumento das vinhas, ao aumento da área de vinha, nós vivemos numa região de minifúndio, como eu disse, de 5 hectares, e se nós queremos continuar a ter coesão social e queremos continuar a ter pessoas, se nós fizermos o emparcelamento, digamos assim, que é mais ou menos aquilo que estava a dizer, estamos a convidar as pessoas para abandonar e irem-se embora. É uma viticultura de montanha, é uma viticultura que tem a sua especificidade e por isso tem 19 mil viticultores em 44 mil hectares de área de vinha. Depois, quanto à promoção, também pelo Sr. Deputado da IEL, dizer que a promoção não compete, nós compete-nos dar o parecer, ajudarmos nesse campo, não nos compete, nem temos essa competência, nem verba suficiente para sequer fazermos a promoção.
Em relação ao Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado, eu compreendo que não conheça a realidade de 19 mil viticultores. Estamos a falar de gente com 60 ou mais anos, que gente que se calhar tem telemóvel, mas o mais básico, ou seja, e-mails é algo que não é possível. E por isso, aqui não se põe a questão do RGPD, nem nada disso, aqui põe-se a questão de que não é possível. As pessoas não têm e-mails, as pessoas do contacto é quase boca a boca. E foi esse o tipo de trabalho que nós fizemos. Foi um trabalho de boca a boca, de irmos aos sítios. E isso foi uma competência das listas, quer da lista A, quer da lista B. Foi só isso que nós fizemos, porque mais ninguém fez, fomos nós que fizemos. Por isso, pronto. Depois, em relação à descativação, é fundamental para a promoção, sem dúvida. Precisamos de investir, reposicionar o vinho do Porto como um vinho de eleição, como um vinho que foi o nosso grande embaixador. Precisamos de investir cá em Portugal também, incentivar novos públicos, os públicos mais jovens, a consumir, quanto mais não sejam as entradas de gama nos cocktails. Isso é fundamental. É um trabalho que tem que ser feito pelo IVDP, pelo comércio também, ir para fora, fazer campanhas. Eu tenho defendido muito uma campanha, pegando em pessoas, os senhores não sei se conhecem, mas há uma tequilha que é Os Amigos, que foi criada pelo George Clooney, e que no seu início valia 50 milhões de euros. Na venda, a Diageo comprou por 950 milhões. Ou seja, às vezes associarmos a um nome é muito importante, porque alavanca, porque entra em mercados que nós não conseguimos entrar por vicissitudes várias. E por isso entendíamos que tinha que haver uma promoção muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, temos que ressalvar, porque é muito volátil aquele mercado neste momento, mas investir em mercados com figuras de renome mundial, no sentido de posicionarmos a marca, que é muito importante. E isto que é criar rendimento, é aumentarmos o número de benefício que as pessoas têm, no sentido de verem o rendimento, terem rendimento da sua atividade. Porque até aos anos 80, 90, a viticultura foi um elevador social. Ou seja, os nossos avós criaram os seus filhos e os seus netos com a viticultura. Hoje em dia é uma viticultura de sobrevivência, ou seja, o elevador não anda para cima, anda para baixo. E isso é um problema para a região, é um problema para os municípios da região, porque cada vez mais se confrontam com o êxodo populacional. Porque não é remunerado condignamente, as pessoas não se sentem para fixar na região, e por isso aquilo que entendemos é que temos que trabalhar, e a Casa do Douro vai fazer esse caminho, no sentido de trazer para a região. Há neste momento já em cima da mesa uma lei, que é a lei que rege a região toda, que é o 173, onde já vertemos algumas propostas no sentido de trazer novos operadores, gente jovem, no sentido de não ser obrigado a terem estoques mínimos, como eram até há bem pouco tempo, ou seja, um estoque mínimo zero, poderem começar com uma marca, poderem trabalhar, ou seja, o que nós estamos a fazer é adequar-nos aos tempos. E sim, deixem-me dizer o seguinte, e acho que é muito importante nesta casa que se faça isso, que é também a defesa da viticultura, por exemplo, ou do vinho, e não falo do Douro, falo do vinho no seu todo português, na restauração. Porque os senhores, quando vão a um restaurante, pagam mais pelo vinho do que pagam pela refeição. São 5 vezes mais ou 4 vezes mais o peso que o restaurante põe nesse vinho. Eu acho que era importante, eu não sei se é possível regulamentar, legislar sobre este assunto, mas eu acho que isto era muito importante que fosse posto em cima da mesa como discussão, porque isto inviabiliza o consumo. As pessoas não bebem, não pensem, antes querem beber uma bebida qualquer, açucarada, ou água, ou cerveja, e não bebem aquilo que é um produto nosso, um produto que é feito no país, com as uvas do país, e por isso acho que é muito importante. E depois, outra coisa, quando foram aquela questão
dos protestos em França, um dos motivos que os agricultores tinham era os contratos leoninos que havia entre os operadores, os viticultores, os agricultores e as grandes cadeias de grande superfície de distribuição. E o governo, na altura, eu não sei o que é que foi feito, o governo francês diz que ia atuar nesse sentido, ou seja, há também, de alguma forma, por parte destes grandes operadores, um empurrar para baixo naquilo que são as margens dos produtores, dos viticultores, dos agricultores, empurram-nos para baixo. E como sabem, e veem que hoje em dia qualquer hipermercado é uma mercearia de bairro. Hoje vemos que não há mercearias de bairro, há hipermercados de bairro. Ou seja, o peso que eles vão ganhando, eu sei que para o Estado é fantástico, porque cria postos de trabalho, tem receita, é fantástico. Mas tudo o que há depois para trás, a montante, que é a perda de rendimento, o desaparecimento dos agricultores, tudo isto também tem impacto depois no desemprego. Ou seja, acho que é importante, não podemos deixar isto em roda livre e ter uma intervenção mais criteriosa nestes assuntos. Eu não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa, eu peço desculpa por monopolizar, mas... Boa tarde a todos. Só queria responder o mais chega ao deputado João Paulo Graça, que é o IVDP, que foi, na altura, quem presidiu o ato eleitoral, durante o período eleitoral, distribuiu o jornal, um jornal que costuma distribuir trimestralmente e não fazia não tinha nenhuma alusão ao ato eleitoral em si. Dizer também sobre a relação, e falando aqui na abstenção, nas últimas eleições europeias a taxa de abstenção foi de quase 65%, com outdoors, televisão, todos os meios de comunicação e dinheiro não faltou para a promoção. Os eurodeputados não são legitimamente eleitos. É um esforço que nós no nosso território, como já foi aqui demonstrado, a grande maioria dos viticultores lê o jornal como aqui o meu colega Fernando Alonso diz, não tem e-mail, o telefone, o telemóvel é quase inexistente, estão nas vinhas a trabalhar, não têm o telemóvel com eles porque não têm a nossa vida no dia-a-dia em que dependemos do telefone praticamente para tudo. Essas pessoas temos de entender o território e serem informadas devidamente. Uma outra questão também, para responder ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, quando falamos na questão do vinho Madeira e da promoção que é feita. O problema não é o vinho do Porto, porque nós estamos aqui a falar vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do Porto. O problema não é o vinho do Porto. Há um decréscimo global no consumo de vinho. Os licorosos realmente estão com um problema acrescido pelo facto de terem mais álcool, de serem mais... E agora toda esta questão da saúde que gira em torno da saúde, dos malefícios do álcool, e todos apontam para o vinho, e o vinho do Porto não é o problema. Relativamente a essas campanhas todas que o vinho Madeira fez, só aqui dar uma referência, há pouco tempo, há uma semana, vem no Diário de Notícias que o vinho da Madeira caiu 6,1% em valor e 10,6% em quantidade. Por isso... não estamos a falar de um problema no vinho do Porto. A nossa região tem o vinho do Porto como a estrela, como um produto único, mas o problema não é o vinho do Porto. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Só para dizer o seguinte, não, eu vou... Eu compreendo isso. Vou-lhe mandar o documento. Agradecia, eu ia dizer justamente isso. Agradecia que nos fizessem chegar documentação suplementar, e há muita coisa que eventualmente ficou por dizer e, portanto, façam-nos chegar, fazemos distribuir. Vamos terminar aqui esta audição e vamos seguidamente para uma audiência ainda. A entidade já cá está e, portanto, 5 minutos de intervalo para entrar e para sair. Muito obrigado.